Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Educare. Eu me chamo Cairo Pontes, sou seu professor e vou te ensinar a gabaritar todas as questões de conhecimentos específicos para o seu cargo de auxiliar de sala em Caucaia. Vamos nessa? Vamos nessa? Bora lá. Eu vou compartilhar aqui o material com você agora e a gente vai resolver algumas questões de vários temas que estão no seu edital. Começando aqui por um tema de legislação que diz assim: no Brasil, o termo sujeito de direito é utilizado também com frequência como uma forma de referir-se a crianças e adolescentes na esfera legal e educacional. Porém, esse reconhecimento é recente na história brasileira. Nesse sentido, o conceito de infância e criança são construções históricas e a defesa do reconhecimento desses direitos encontram-se, e aí nas alternativas nós temos aqui algumas leis, alguns documentos que são referenciados e nós precisamos dizer exatamente qual documento, qual lei corresponde a esse sujeito de direito. Mas antes de a gente marcar aqui a nossa opção, eu vou te explicar os conceitos de criança e infância. Infância é uma categoria histórica. Categoria histórica. E essa categoria é influenciada por várias áreas da vida, como economia, política, educação, cultura. Cada área que corresponde a essas que eu acabei de passar influenciam o conceito de infância. Então, eles vão acabar sendo modificados e entendidos de várias formas diferentes dentro de cada área. Porém, nós vamos entender aqui como uma categoria histórica, que aí é um conceito mais geral e a especificidade do conceito vai entrar exatamente em cada área dessa daqui, certo? E a criança, aí sim a criança já tem um conceito mais claro, mais real. Do ponto de vista da legislação, nós vamos entender a criança como um indivíduo com até 12 anos, 12 anos de idade incompletos, 12 anos incompletos. Essa aqui é a parte da idade, tá? A parte legal. E a criança também é um sujeito. Ó, a criança é um sujeito histórico, assim como é a categoria histórica lá na infância, a criança é um sujeito histórico. Um sujeito que brinca, um sujeito que fantasia, um sujeito que imagina, um sujeito que produz cultura, um sujeito que narra, questiona, e todas essas questões envolvem esse indivíduo que é tão incrível que é a criança. E quando a gente fala de sujeito de direito, eu vou partir para onde? Para uma lei que faz de tudo para proteger a criança e o adolescente. E essa lei que protege de forma integral se chama Estatuto da Criança e do Adolescente, a alternativa D. É o estatuto quem protege, é o estatuto quem faz de tudo para proteger e blindar nas várias áreas da vida. Por isso que a alternativa D é o nosso gabarito. Tranquilo? Vamos para a questão 2. A questão 2 fala sobre o brincar e diz assim, ó: o brincar envolve o corpo e a linguagem da criança, que elabora o mundo vivido e expressa-se através da imaginação e do faz de conta, os sentidos que atribui aos códigos sociais partilhados pela cultura. Através do brincar, passamos nós adultos a perceber como as crianças constroem suas culturas e se autorregulam como grupo social. Sempre olhe também a referência, tal. Muitas vezes a resposta se encontra aqui, dependendo da pergunta. Propostas e experiências pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de São José, Santa Catarina, setor de educação infantil. E aí, nós vamos para o enunciado. Entendendo que no Brasil toda pessoa até 12 anos incompletos é considerada criança, assinar a alternativa correta. Bom,
A questão está se referindo sobre o brincar. E ela vai buscar lá nas alternativas também a questão que envolve o brincar. E antes da gente responder, eu vou te explicar aqui que o brincar é a melhor forma de expressão da criança. É a melhor forma de expressão. Porque entenda, a criança, por essência, já sabe brincar. Então, nenhum adulto precisa ensinar uma criança a brincar, porque por essência ela já sabe, já tem essa habilidade, já nasceu com ela. Vamos dizer que é algo inato, né? É essencialmente da criança o ato de brincar. E essa brincadeira, ela foi muito estudada e ainda é por diversos autores que se dedicam integralmente ao estudo do brincar em diversas questões. O brincar no sentido pedagógico, olha o pezinho aqui de pedagógico. O brincar também entendido como estratégia. Utilizando o brincar, eu consigo ter a estratégia correta para chamar a atenção dos alunos. Entende? A estratégia é isso. O brincar também como o próprio elemento de contribuição para a questão de saúde do indivíduo, principalmente saúde mental. Inclusive, se a gente parar realmente para pensar e você analisar, nós, enquanto adultos, sempre buscamos a brincadeira como um momento de lazer, entretenimento, ir ao cinema, sair para jantar, viajar. Esse é o nosso brincar. Esse é o nosso divertir. E nós buscamos isso porque é bom. O brincar, brincar é prazeroso. E nós sim devemos buscar isso. E para a criança não é diferente. Inclusive, tem um pensador norte-americano que diz que o brincar é a coisa mais séria que a criança faz. E existe um equívoco muito grande se referindo ao brincar, quando pessoas, inclusive você até pode ter falado isso já em algum momento da sua vida, que a criança vai para a escola só para brincar. E aí o só para brincar se torna pejorativo, se torna uma expressão negativa. Ah, ele está só brincando, como se estivesse gastando tempo. Mas o só brincar é que faz ele se desenvolver. O só brincar é que faz ele ou ela aprender. O só brincar é que faz essa criança desenvolver habilidades cognitivas, motoras, sociais, afetivas. O só brincar faz com que ela consiga experimentar situações do dia a dia através do simbólico. Então, esse só brincar, que muitas vezes é pejorativo, que até eu estou brincando agora com ele não é o só brincar. Ele é o brincar, o verdadeiro brincar. Por isso que a questão vai trazer aqui, dentro desse lugar de fala, o entendimento desse brincar que nós estamos falando agora. Vamos lá, alternativa A. O brincar pode acontecer em unidades educativas, mas não em sala de aula. Já está errado. Na verdade, ele acontece sim dentro da sala de aula, principalmente na sala de aula, né? Como ação organizada pelo docente, objetivando a aprendizagem de conceitos, exceto na educação infantil. Especialmente na educação infantil, principalmente na educação infantil, essencialmente na educação infantil. Poderia colocar aqui várias palavras. Na verdade, a educação infantil é traduzida no brincar, é através da brincadeira, é através do brincar, através do movimento do corpo. É o principal agente condutor de aprendizado. É a principal ação realizada pelas crianças, é o brincar na educação infantil. Então, A está errado. B. O brincar inerente às crianças não pode se constituir como estratégia metodológica. Errado. Falei bem aqui, ó, que ele é estudado como estratégia. É a melhor forma de atrair a criança. E aí ele continua, né? Pois assim o professor perde a autoridade em sala de aula. Na verdade, ele ganha autoridade. Uma pessoa divertida chama a atenção. Uma pessoa que utiliza o brincar como estratégia atrai, é querida. Então é completamente o contrário.
Vamos para a alternativa C. O brincar deve compor as ações pedagógicas, em especial na educação infantil e em boa parte do ensino fundamental. Opa, o C eu já gostei, hein? O C tá muito bom. Pode ser o nosso item. Vamos ver o D. O brincar é um recurso a ser utilizado em sala de aula para ajudar o docente a manter o controle da turma. Ah, não gostei. Essa expressão controle de turma, ela não é bem-vinda quando se fala em brincar. E ela não é bem-vinda em concurso público, em questões de prova. Quase sempre vai estar errado. Assim, quem acaba a tarefa primeiro pode brincar quieto em seu lugar até os outros terminarem. Não, tá tudo errado aqui. E o E, para ensinar brincando, são necessários materiais didáticos que as unidades educativas costumam não ter. Por isso, este recurso é pouco usado no ensino fundamental. Errado, para brincar, não são necessários materiais didáticos. Eu posso brincar simplesmente com o meu corpo, só corpo. Quantas e quantas brincadeiras nós, enquanto adultos, lá na nossa infância, lá enquanto criança, brincamos sem material. Vamos lembrar? Pega-pega, esconde-esconde. Tem muita brincadeira que a gente só usa o corpo. A gente usa somente o corpo. Então não precisa aqui necessariamente de material didático. Por isso, a alternativa C é o nosso item correto. Beleza? Vamos para a questão 3. Diz assim, ó. Leia as afirmativas a seguir. Já mudou o tema aqui, tá? Agora o tema é a avaliação. Ó. A avaliação deve utilizar métodos que permitam considerar as diferentes aptidões dos alunos. Verdadeiro. De fato, avaliar, para avaliar alguém, é preciso ter um olhar integral. Preciso ter um olhar muito mais ampliado. Por isso que é preciso utilizar realmente métodos diferenciados, considerando que as pessoas são diferentes e que as aptidões também são diferentes, tá? 2. A avaliação deve possibilitar a observação das aprendizagens em contextos diferentes também, principalmente na educação infantil. Essa observação, ela é primordial. Através da observação sistemática que acontece a avaliação na educação infantil. Sendo assim, as duas são verdadeiras. A alternativa A de aprova. Aprova. Antes de eu continuar aqui para a quarta questão, vou te lembrar para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e já deixar o teu like se você está curtindo a aula até aqui, tá? Clica no botãozinho aí, que esse like ele vai fazer com que o YouTube te mande mais vídeos nossos, já que você está curtindo e gostando. Tranquilo? E outra informação, se você quiser estudar conosco, tem um link aqui abaixo, tá na descrição do vídeo, e também o primeiro comentário fixado, com o link de inscrição do nosso curso completo de assistente de sala de aula ou de auxiliar de sala. É o nosso curso completo para o município de Calcaia, direcionado com as disciplinas de português, matemática, atualidades e história do município e conhecimentos específicos, que é essa aqui que a gente está fazendo agora, tá? Lá é o estudo teórico, estudo com exercício, tem acompanhamento pedagógico, tem tudo. E você pode aproveitar clicando aqui nesse link, tá bom? Deixa também o teu comentário caso tenha alguma dúvida que a gente vai te responder. Agora, vamos continuar aqui para a gente finalizar a nossa aula com as últimas questões. Questão 4. Leia as afirmativas a seguir. O município deve baixar normas complementares para o seu sistema de ensino quando necessário. Vamos lá, aqui já é uma questão que envolve legislação e que também está dentro do seu edital. E esse item está correto. Baixar normas complementares é uma questão de legislação. Normas, regras que complementam para o sistema de ensino, para o sistema municipal de ensino. O município pode fazer isso, tá? Ele deve fazer isso. Por isso que um está correto. E o 2, a escola municipal deve velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Com toda certeza, é preciso que tenha esse cumprimento do plano de trabalho, carga horária, atenção ao planejamento, às aulas,
tudo. Por isso que as duas afirmativas são verdadeiras. Vamos para a questão 5. Questão 5 diz assim: identifique abaixo as afirmativas verdadeiras, V, e as falsas, com F, com relação ao processo de avaliação das crianças matriculadas nas instituições de educação infantil. Opa, agora essa questão especificou o processo de avaliação para a educação infantil. E a primeira assertiva diz assim: a observação e o registro se constituem nos principais instrumentos de que o professor dispõe para apoiar sua prática. Verdadeiro. Observação e registro é o principal recurso, principal instrumento avaliativo. Observação e registro. Até porque não existem provas dentro da educação infantil, por isso que se observa. Segunda assertiva diz assim: a observação permite ao professor registrar contextualmente, opa, considerando tudo que está sendo feito, os processos de aprendizagem das crianças. Verdadeiro. Se você já percebe que essa avaliação vai ser com base na observação, é preciso ver todo o contexto, tudo que está acontecendo, momento, quem está brincando com quem, quais atividades essa criança gosta mais de fazer, e assim você vai observando tudo e fazendo esses registros, tá? Outro macete, já tem certeza de duas assertivas, verdadeiro e verdadeiro, 1 e 2, já vai lá embaixo, ó, e já elimina as outras. Eu posso eliminar o item E, posso eliminar o item D, e aí já fico com 3 opções para trabalhar, ó. VV. Vamos para a terceira assertiva. Tanto a observação quanto o registro fornecem aos professores uma visão integral das crianças, ao mesmo tempo que revelam suas particularidades. Perfeito esse 3, ó. Verdadeiro, isso aqui é verdade. Quando se registra, quando se observa, nós temos essa visão ampliada. E a gente percebe muito melhor essa criança. E claro, percebendo melhor, eu vou saber também as particularidades. Mais uma vez, eu tenho o VVV, já vou eliminar o item C. Só resta aqui agora A e B. E a última assertiva diz assim: para que possa se constituir como instrumento voltado para reorientar a prática educativa, a avaliação deve se dar de forma sistemática e contínua, tendo como objetivo principal mensurar as aprendizagens. Falso. Não é mensurar as aprendizagens. Na verdade, como você já percebeu, essa observação, esse registro, ele vai nos dar um feedback, ele vai nos dar um retorno do como que essa criança vem se desenvolvendo. A questão aqui é o desenvolvimento. Ah, professor, mas também não vai ter a ver com a aprendizagem, não? Claro que tem, inclusive a gente viu aqui, ó, na assertiva 2, os processos de aprendizagem. Porém, o objetivo principal não é mensurar a aprendizagem, não. É entender de forma integral, ter essa visão integral aqui, ó, dessa criança, ao mesmo tempo entendendo essas particularidades e, obviamente, fazendo um direcionamento melhor para ela. Quando eu tenho um feedback seu do que você mais precisa, eu vou te dar um direcionamento muito mais interessante, porque eu sei a sua real necessidade. Por isso que eu não posso dizer que o objetivo principal é mensurar as aprendizagens. Não, essa mensuração ela acontece mais em uma avaliação somativa, em uma avaliação classificatória, que está muito mais presente lá nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, que é a questão daquelas notas, né, que são dadas na educação infantil. Não tem essa questão de nota, de prova, não. É uma questão mais de avaliação do desenvolvimento. É algo mais formativo, ó, formativo, de formação das crianças. Belezura? Então, o gabarito é o item B. Show de bola. Vamos para a última questão, que diz assim: não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político. O projeto pedagógico da escola é, por isso mesmo,
sempre um processo inconcluso, ou seja, inacabado. Uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da escola. GADOT. Enfim, o projeto político-pedagógico da escola apoia-se, a assertiva 1, no desenvolvimento de uma consciência crítica. Tá certo. Para a gente entender melhor, eu vou contextualizar isso aqui, tá? Para ficar mais claro para você. O que está falando aqui essa questão de desenvolver a consciência crítica? Bom, existe dentro desse texto aí de Gadot, ele vai falar que existem obstáculos também que são encontrados nessa elaboração do projeto político-pedagógico. E nesses obstáculos, nós vamos ter alguns problemas. A maioria deles são voltados para a pouca experiência com a democracia, com a mentalidade que nós temos de atribuir aos técnicos e apenas a essas pessoas a capacidade de governar, de capacidade de exercer poder. A gente coloca uma centralidade dessas pessoas, entendendo que o povo é incapaz de exercer essa liderança. A própria estrutura verticalizada do sistema educacional, ela também é uma dificuldade que nós enfrentamos. O autoritarismo, que é histórico, né? Que tem se impregnado no nosso ethos educacional, ao tipo de liderança que tradicionalmente domina a atividade política no campo educacional. E aí o Moacir Gadot, ao mesmo tempo que ele vai elencar esses problemas, ele vai mostrar uma receita, entre aspas, de como enfrentar essas dificuldades. E aí uma delas é exatamente esse desenvolvimento de uma consciência crítica. Por isso que nós temos aí, ó, esse apoio dessas resoluções aqui, dessa receita para o projeto político-pedagógico. Então, tá certo. 2, no envolvimento das pessoas, a comunidade interna, professores, diretores, coordenadores, merendeira, porteiro, e a comunidade externa à escola, que são os pais responsáveis, representantes da comunidade, tá? Todas as pessoas participam. Então, está certo. 1 e 2 corretos. 3, na participação e na cooperação das várias esferas de governo. Também está correto. Lembra toda essa participação, cooperação das várias esferas de governo tem a ver com aquela solução das dificuldades enfrentadas e não necessariamente para essa elaboração direta do PPP. O PPP é algo mais restrito ao local. Mas antes da gente conversar sobre PPP, definir, criar, elaborar, nós precisamos ler os documentos, ler documentos municipais, fazer leitura de documentos estaduais, documentos federais, ouvir e ler o que essas pessoas estão falando sobre o PPP. E aí, obviamente, existe essa cooperação e essa participação, né, dessas várias esferas de governo. E o 4, na autonomia, responsabilidade e criatividade como processo do projeto, com toda certeza. Ter autonomia, ter responsabilidade e ser criativo na hora de fazer esse projeto. Por isso que o nosso gabarito é a alternativa C, todas estão corretas. Muito bom, né? Esse tema ele é muito bom e, e você acaba aprendendo muito mais quando pega um autor que vai falar sobre o assunto. Beleza, gente? Então tá aqui, ó, aqui o nosso gabarito. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha curtido, aproveitado. Lembra de se inscrever no canal e deixar teu like e o comentário aqui também abaixo, tá? Comenta se você entendeu, gostou dessa aula e eu te vejo em um outro momento e, se você quiser, dentro do curso, tá bom? Fica com Deus, valeu, beijão, até a próxima.